Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, cujo tema hoje é um dos assuntos que mais me fascina. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre as forças modeladoras do relevo terrestre. E essa associação de fenômenos, fenômenos tão diversos, que associadamente resultam na superfície terrestre, nas formas da superfície terrestre, de fato é um dos assuntos que mais me atraem, na geografia, porque a gente consegue entender um pouco melhor como os fenômenos estão relacionados, como processos aparentemente tão distintos se relacionam e formam essas formas da superfície terrestre que a gente admira tanto. Tá? Essa foto, por exemplo, é uma foto de um pico, no Colorado, nos Estados Unidos. E a gente consegue observar aí alguma relação possível entre rochas e atmosfera. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as forças modeladoras que compõem aí o relevo terrestre. Então vamos lá. Quando a gente caminha pela superfície terrestre, quando a gente olha uma paisagem, a gente simplesmente enxerga formas. E às vezes essas formas nem são tão visíveis, a depender aí da ocupação, se for vegetação nativa, se for plantação, se for grandes cidades. Mas o fato é que por trás dessas formas que a gente visualiza, nós temos um conjunto realmente complexo de forças exógenas, ou seja, forças externas, e forças endógenas, forças internas, cuja associação resultam nas formas que a gente pode observar na superfície terrestre. Forças exógenas, entendidas como a ação intempérica de um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos, os quais serão estudados gradativamente. Não é na aula de hoje que a gente vai resolver isso, não. Tá? E as forças endógenas, por sua vez, principalmente aí, representadas pela dinâmica das placas tectônicas, certo? Essa associação de forças resulta em formas, tá? Então, seja você estudioso do assunto ou não, você pode simplesmente ser um viajante, uma pessoa que admira a natureza, que gosta de estar em contato com ela, de observar as formas superficiais do relevo terrestre, e você pode identificar, por exemplo, uma forma de relevo que a gente identifica por escarpa, tá? Que é esse relevo um pouco mais íngreme, um pouco mais abrupto, tá? E aí você observa que do outro lado da escarpa nós temos um relevo, que é o que a gente chama de reverso da escarpa, tá? Vejam, a gente conceitua essas formas de relevo apenas a partir de elementos visuais, mas muitas vezes a gente se esquece do que está por baixo dessa forma, o que estrutura de fato essa forma, que é a litologia, ou seja, as rochas constituintes dessa região que está sendo considerada de estudo, e o arranjo estrutural dessas rochas. A gente não está falando só de rochas, mas como elas estão organizadas na litosfera terrestre. Tá? Então, essa associação de forças exógenas, que é a ação intempérica aí de um conjunto de processos, e a dinâmica das placas tectônicas associadas, produzem uma forma de relevo, como essa que eu estou exemplificando, que é a cuesta. Tá? Cuesta é uma forma de relevo relacionada a bacias sedimentares. Então, veja, a gente sabe já de antemão, uma pessoa que já estudou isso sabe de antemão, que apenas pela forma apresentada, pelo relevo na superfície terrestre, provavelmente essa região é uma região composta por rochas sedimentares. Tá? A estrutura geológica que sustenta essa forma de relevo é uma bacia sedimentar. Tá? E a cuesta apresenta uma frente escarpada, uma frente com um relevo um pouco mais abrupto e íngreme, e um reverso com fraca declividade, ou seja, o relevo ele vai perdendo a altitude, porém suavemente em direção oposta à escarpa.
certo? Então esse é um exemplo que eu estou dando. A gente poderia identificar diversas outras formas de relevo, cada uma delas associadas a um conjunto de forças exógenas, né? Atividade climática, atividade aí de animais e plantas, tá? Associadas a forças endógenas, a dinâmica das placas tectônicas, né? Animadas lá pelo calor do interior da Terra. Então, nós estamos diante de um exemplo de forma de relevo. Relevo que é a expressão na paisagem do jogo entre forças esculturantes e forças estruturantes. Ou seja, as forças exógenas, elas esculturam, tá? Elas modelam a superfície terrestre, enquanto que as forças endógenas fornecem a estrutura por meio das rochas, do arranjo estrutural das rochas, né? Fornecem a estrutura e o próprio material a ser modelado pelas forças exógenas. Na aula de hoje, né, o objetivo principal não é eu me aprofundar em cada uma dessas forças, mas fazer um resumo, tá? Demonstrando o conjunto das forças em geral que estão associadas aí na modelação do relevo terrestre. Então aqui nós temos um famoso perfil, né, geológico que mostra uma parte do relevo paulista, né, do estado de São Paulo, sobre o qual a gente vai se aprofundar num outro momento. Eu só trouxe esse perfil de fato para exemplificar, né? Mas aqui, por exemplo, nós conseguimos observar a cuesta, que eu acabei de mostrar no slide anterior, que é bem esse trecho aqui, ó, a escarpa, né? Sendo sustentada aqui por intrusões de basalto, né? Intrusões de rocha, que é rocha intrusiva, né? E o reverso da cuesta, que é um relevo mais suavemente inclinado. Se você está na superfície, você não consegue identificar todos esses elementos do interior da litosfera, mas eles também são responsáveis pela composição do relevo do estado de São Paulo ou qualquer outra região que a gente considerar. Então vamos lá. Como eu disse, essa superfície terrestre, com suas mais variadas formas, são uma associação de forças endógenas e forças exógenas. As forças endógenas são responsáveis pelo que a gente chama de condicionamento estrutural das formas. Enquanto as forças exógenas, elas são responsáveis por esse processo de esculturação das formas. Esses dois conjuntos de forças, é importante salientar, eles atuam simultaneamente, tá? Simultaneamente. E não dá para dizer que um é mais importante do que o outro. Ambos, em associação, são igualmente importantes, tá? E atuam simultaneamente. Bom, as forças endógenas podem ser divididas em dois grupos: as ativas, comandadas pelo calor do interior da Terra, e as passivas, que oferecem resistência ao desgaste erosivo, né, das forças exógenas. As forças ativas é o que nós chamamos de forças tectônicas e podem ser de dois tipos: forças epirogênicas e forças orogênicas, tá? As forças epirogênicas, elas são responsáveis pela elevação ou rebaixamento de uma ampla área continental. Então a gente está falando de praticamente todo o continente sofrendo ação das forças epirogênicas. Para vocês entenderem, a gente pode usar a analogia, né, de uma régua. Então segurem a régua com as duas mãos, né, e pressionem com as duas mãos, uma contra a outra, a régua. A régua vai envergar um pouco para cima ou um pouco para baixo. E se você apertar ainda mais a sua régua, provavelmente ela quebra, tá? A litosfera terrestre provavelmente não quebraria no meio. As forças endógenas não são capazes de fornecer tamanha energia. Porém, o continente sul-americano, por exemplo, desde o processo, né, de abertura do Oceano Atlântico, sofreu uma leve envergada, digamos assim. Sofreu epirogenia, tá?
Então, é um movimento suave, praticamente não observável, né? Mas que ocorre nesses movimentos que as placas tectônicas realizam entre si, tá? Uma outra força tectônica associada à força pirogênica é a orogênica. Por quê? Se a força pirogênica é esse processo de envergamento generalizado, né, de todo um continente, ou uma parte de um continente, uma placa tectônica, né, para ser mais preciso, a força orogênica é uma força concentrada, tá, na borda de uma placa. Então, é o dobramento das bordas continentais. É o que a gente observa, por exemplo, na região onde se localiza o Chile, tá? Que é o limite entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Essas duas placas compõem um limite convergente, né? Então, uma caminha contra a outra, né? E enquanto todo o continente sofre pirogenia, a borda do continente sul-americano sofre um processo de dobramento, que é o que a gente chama de força orogênica, tá? Essas duas forças associadas, elas resultam num conjunto de falhas, fraturas e vulcões. Os vulcões estão intimamente relacionados principalmente a essas forças orogênicas, tá? Mas não só. Então, olha, esse conjunto de forças tectônicas, né, é o que a gente chama de forças endógenas ativas. Elas realizam algum tipo de movimento, tá? Em oposição às forças passivas, tá? Que podem ser duas. Podem ser os tipos de rochas ou o arranjo estrutural das rochas. Então, a depender dos tipos de rochas que compõem uma determinada parte da litosfera, esse trecho de litosfera vai resistir mais ou menos, né, ao ataque das forças exógenas. E o arranjo estrutural das rochas também é muito importante. Tá? A maneira como essas rochas estão organizadas vai levar a uma resistência maior ou menor das rochas, tá? Do ataque aí das rochas em relação à atuação das forças exógenas. E é o que a gente consegue ver, né, claramente nesse perfil geológico do estado de São Paulo. As regiões aí que tem rochas vulcânicas, né, elas acabam resistindo mais ao ataque das forças exógenas e acaba preservando o relevo, tá? Então a gente consegue ver um relevo com altitudes mais elevadas em função justamente disso, tá? Dessa resistência maior que essa organização das rochas oferece. Então esse conjunto de forças ativas e passivas levam, né, ao que a gente entende, né, e vai estudar posteriormente, que são as estruturas geológicas. As estruturas geológicas, elas são propriamente as rochas e o arranjo delas associadas, né, a falhas, a fraturas, tá? Então, essa organização, o tipo das rochas e a sua organização na litosfera formam o que a gente vai conhecer, né, o que a gente vai entender por estrutura geológica, tá? Sobre o qual nós falaremos em breve. As forças exógenas, por sua vez, elas podem ser identificadas, né? Elas podem ser separadas em 3 tipos diferentes. As forças de natureza física, química ou biológica, tá? E essas 3 forças, elas comandam o que a gente entende por intemperismo, que é um processo realmente muito importante na formação da superfície terrestre. O intemperismo a gente pode entender, né, como a desagregação das rochas. É o processo que leva à desagregação das rochas, certo? E o que leva à desagregação das rochas são processos físicos, químicos e biológicos, tá? Então a gente pode pontuar aqui rapidamente os fatores que alteram e comandam o intemperismo, tá? Cada um deles nós veremos no momento mais adequado, tá? O mais importante deles, não sei se é o mais importante, mas é um dos com certeza, é a atuação do clima, né? O clima tem um papel muito grande em termos aí físicos e químicos, principalmente, mas também biológico, não dá para negar, tá? Então, quando a gente fala em
em temperatura, precipitação, né? A gente está falando em clima, né? Em tipos climáticos, né? E como eles, em seus diferentes tipos e processos, né? Atuam para acelerar ou dificultar o intemperismo, ou dão mais destaque ao intemperismo mais físico ou um intemperismo mais químico, né? Então, um clima um pouco mais seco tende a ter predomínio de um intemperismo físico, tá? A rocha ela será desagregada gradativamente por meio, por exemplo, da ação do vento. Num ambiente mais úmido, o intemperismo que tende a preponderar, né, é um intemperismo químico em função da atuação da água. A gente pode falar na própria rocha matriz, né? Então, o próprio tipo de rocha, né, vai interferir no intemperismo, no processo de intemperismo, né? Como acabamos de falar, né? O tipo de rocha ele é fundamental na maneira como as rochas respondem à atuação das forças exógenas. Podemos falar ainda no tempo, mas aqui no tempo cronológico. Basta que a gente dê tempo suficiente para que os processos ocorram. Quando a gente fala em processos da natureza, muitas vezes o tempo desses processos é diferente do tempo humano. Então, a gente não consegue observar esses processos muitas vezes dentro de uma escala de tempo humano. Mas se você der centenas de anos, milhares de anos, ou mesmo milhões de anos, a gente consegue observar a atuação das forças exógenas e também das forças endógenas. Tá? A atuação da fauna e da flora, né? Então, são animais e plantas que começam a interagir com as rochas, tá? Facilitando ou dificultando o processo de desagregação das mesmas, o processo intempérico. E, por fim, o próprio relevo, as próprias formas da superfície terrestre, né? Se essas formas forem mais abruptas, forem mais suaves, mais inclinadas, mais planas, né? Tiverem uma altimetria mais elevada ou menos elevada, isso vai interferir na maneira também como o intemperismo atua, certo? Associado ao intemperismo, nós temos os processos erosivos, né? Que vão carregar, tá? Os materiais produzidos pelo processo de intemperismo. E quando a gente fala em erosão, nós podemos falar em dois tipos de processos. A gente pode falar numa erosão comandada, né? Por forças pluviais, fluviais ou marinhas. Tá? Então, a erosão pluvial, fluvial ou marinha, né? Então, é água da chuva, água dos rios ou água dos oceanos, tá? Comandando o processo, né, de transporte e deposição dos materiais erosivos, erodidos, né? E a gente pode falar em erosão eólica. A erosão comandada pelas forças do vento, certo? Então, com isso, a gente traçou aqui um panorama resumido de um conjunto amplo de forças, tá? Tanto forças exógenas quanto forças endógenas, que se associam e são responsáveis pelas formas de relevo que nós temos na superfície terrestre. As formas de relevo, elas são resultado de um conjunto bastante amplo de processos. Naturalmente, nós podemos estudar cada um desses processos isoladamente, mas nós não podemos perder de vista que esses processos estão associados e um interfere no funcionamento do outro, tá? E é por isso que eu digo que isso é um dos assuntos que mais me fascina na geografia, porque a geografia nos permite enxergar e identificar a associação desses fenômenos, às vezes tão diferentes, mas que associados, né, levam à formação das formas de relevo tão fascinantes e interessantes que a gente tem na superfície terrestre. Ok? Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo na medida do possível. Ok? Muito obrigado pela atenção.